Olá, gente. Dr. San Silva aqui. Eu estou diretamente do Congresso Brasileiro de Práticas Integrativas na Oncologia. Algumas coisas acontecem na nossa vida que fazem com que a sua vida seja marcada por momentos que não se apagam com facilidade da sua memória. Um desses momentos foi quando eu conheci a Thaís Helena, de São José dos Campos. Ela é natural de São José dos Campos, ela é fisioterapeuta por formação, está fazendo outras pós-graduações na área de saúde, mas uma coisa que me chamou a atenção da Thaís é quando ela passou pelo stand do laboratório SEMES. Ela estava de muleta, ergueu uma das moletas e fez assim: esse produto é vida, né? O Biovit é vida. Biovit é vida, foi. Biovit é vida. E eu disse: você conhece o produto? Eu disse: conheço. E aí ela contou a história da gente. Eu quero que você conheça a história da Thaís Helena, para que você entenda um pouco do trabalho do laboratório SEMES e como é que o Biovit age, um dos nossos produtos, nosso carro-chefe. Thaís, muito obrigado, querida, pela sua atenção e seu tempo. Diz uma coisa, eu queria entender, né, primeiro, que diagnóstico tu tivestes e como esse diagnóstico chegou até a ti, como aconteceu isso, né? Em 2017, eu tive um pico de falta de ar, senti uma falta de ar muito intensa, achei que era uma crise de bronquite, fui num pronto-socorro e a primeira suspeita foi embolia pulmonar. Na hora eu falei assim: gente, imagina que embolia pulmonar, isso aqui, né? Falta de ar eu tenho todo ano. E há muitos anos eu não tinha crise de bronquite, mas quando criança eu tinha, então eu achei que era uma bronquite ou qualquer outra coisa. Fui fazer um exame, não apareceu nada ali, a não ser uma pressão extremamente elevada que não fazia sentido, 28/19, inclusive, a pressão, não fazia sentido, e começou ali a vasculhar o que poderia ser. Fui para uma UTI coronária primeiramente, depois para uma UTI geral, e começaram vários exames, e a resposta era: não temos ideia de que ela tenha. Então, especialistas de inúmeras áreas, cada um com as suas características, vasculhando exames que eu nem imaginava que era, do que fazia. Fui fazer uma ressonância. Que ano foi isso, Thaís? 2017. 17. Então você teve uma crise de asma, foi para o pronto-socorro, achou que era algo normal, de asma alérgica. Você já tinha episódio de asma antes? Quando criança eu tinha, muito. Mas podia ter reaparecido quando adulta, eu achei que pudesse ser. Sim, perfeito, né? um episódio. Um episódio. Então ali. foi algo eventual, foi eventualidade, não é algo corriqueiro. Não. Teve episódio de asma, não passou, foi para pronto-socorro. Fui para pronto-socorro. E usaram corticoide, certamente? Muito. E aí eu já fui para UTI, né? A pressão estava descompensada e muitas outras coisas estavam descompensadas. E fui fazer uma ressonância. Quando eu voltei dessa ressonância, eu precisei ser entubada, porque a fadiga foi tão intensa que eu não suportava, minha saturação estava muito baixa. Saturação baixa. Muito baixa. E aí a saturação estava menos de 80. Eu precisei ser entubada, como se eu tivesse, mesmo sendo carregada em tudo, como se eu tivesse corrido uma maratona. Que loucura. E a partir dali começou a tentativa de um diagnóstico. Porque a crise permaneceu, a falta de ar, no caso. Na verdade, a crise, e cada dia pifava uma coisa. Um dia era função renal parava, outro dia função hepática parava, outro dia pulmonar parava, cada dia parava uma coisa, intestinal. E esse exercício do episódio e os novos, o episódio da asma e aí deficiência renal e assim por diante, isso foi no período de um mês, 3 meses, 40 dias? 40 dias. Faz 40 dias. Um pouquinho menos de 40 dias, mas faz 40 dias. Perfeito. E aí, nas ressonâncias que eu fiz, de crânio total, de crânio e toda a coluna, até sacral, né? Sim. Fiquei mais de 1 hora dentro da máquina. Sim, uau. Não lembro disso, porque aí eu já tive alguns apagões, não estava com medicação ainda, mas já tinha tido alguns apagões também. Apagões seriam desmaios.
Não, eu não lembro, perda de memória mesmo. Eu não lembro de daquilo, memória. É, E tu estavas em casa, tu estavas no hospital? Onde Estava você no estava? hospital. E no hospital. É. E tinha esses episódios Esses episódios depois é que me foram contados que isso aconteceu. Né? Meus familiares aconteceu com colocar. Uau! Então eu saí, fui de ambulância para um laboratório fazer a ressonância. Fiquei 1h40 na máquina fazendo. 1h40 na máquina? 1h40 dentro da máquina. Eu não tenho a menor ideia de que aconteceu tudo isso. Sim. Já voltei, no que eu voltei, daí eu já precisei ser entubado. E com a ressonância foi descobrir que eu tinha uma desmelinização de tronco cerebral. Desmineralização. Por isso a falta de ar. Uhum. E da coluna, desde o início dela, da medula, até T5 ou T8. Que não faz tanta diferença no caso. Sim. É como se ela tivesse inteira mordida, assim. Como se fosse... Então a baía de mielina corroeu, dissolveu. Mas salpicadas, como se fosse qual era a tua idade em alvejante. 2017? 37 anos. E aí, várias investigações, um neurologista que estava fazendo residência ali, ou foi fazer um estágio naquele dia ali. Sim, sim. Que o Papai do Céu manda uns anjos pra gente. Perfeito, com certeza. Ele vinha do HC e ele estava fazendo residência no HC e ele chegou para mim, eu estava saindo da sedação e falou assim: você teve algum episódio de queda sem sentido? Eu já estranhei, assim, alguém está fazendo a pergunta certa agora. Porque há 1 ano eu estava tendo sintomas e todo mundo jogava para várias viroses, culpa do excesso de peso, da obesidade, de tudo. Então, não chegava em lugar nenhum. Então, ele falou assim: você teve algum episódio de incontinência fecal urinária? Muitos. Você estava tendo náusea, ânsia, vômito sem explicação? Todo dia, o dia inteiro, 24 horas. Visão, ter algum comprometimento de visão e voltar como que por encanto, assim, né? Como se você piscasse e voltasse. Vários episódios. Assim, tudo isso é característica de uma doença específica que é rara, é autoimune. É uma parente, até uns 20 anos atrás, era considerada um tipo de esclerose múltipla. Hoje ela já é uma doença à parte. Quer dizer, chama neuromielite ótica. Neuromielite ótica. Ótica. Porque é até o exame um dos exames que é feito chama antiaquaporina. Então o antiaquaporina, que é um anticorpo renal, ele ataca a bainha de mielina específica do nervo óptico e da medula. Caramba, então a baía de mielina estava, apresentava corroída, pedacinhos inexistentes. É como se jogasse um alvejante ou pegasse um pincel de tinta e salpicasse, assim. Então ela tinha vários pontos. E principalmente o nervo óptico. O que é que isso causou na sua visão? No período cegueira total. Cegueira total por um período, bilateral. Bilateral. 5 anos eu fiquei com cegueira total. 5 anos tu ficasse cegueira total. E eu percebo... Corticóides altíssimos. Corticóides altíssimos, perfeito. Que era o conhecido. 2017, é isso? 2017. 17. Estamos em 2025 agora. Então... 8 anos aí. Oi? 8 anos. 8 anos, perfeito. 8 anos. E aí teve diagnóstico, doses cavalares de corticoide. Era sempre oral o corticoide? Sempre oral? Sempre oral. Todos os dias. Perfeito. Me diz uma coisa, e aí você conheceu o laboratório da SEMS e o Dr. Sam, como e aonde? Em um dos eventos, acredito que tenha sido um evento de autismo, foi acho que o primeiro deles. Eu estava num stand ao lado, contando todo esse quadro. Sim. E a moça do stand falou assim: olha, o meu produto eu acho que pode te ajudar nisso. Mas conversa aqui do lado, porque uma amiga minha que está uma médica que está participando do congresso falou desse produto aqui do lado. Conversa aqui com eles.
E aí, antes de conversar, eu já tinha assistido a sua palestra, né, e já tinha feito algumas ligações ali. Eu falei assim, eu acho que aqui pode ajudar. Perfeito, porque eu posicionei o produto em relação ao paciente dentro do espectro do autismo, né? Sim. Que são intolerantes Sim. e tal, perfeito. Então, eu fiz a correlação principalmente com a parte do intestino, né? Da inflamação intestinal, e por ser uma autoimune, que está diretamente relacionada com a desbiose intestinal e com tudo isso. Então, eu fui correlacionando, assim, faz sentido. E aí, no instante, e aí você experimentou. Né? Experimentei. Quantas unidades você levou naquele dia? Nesse congresso? Naquele dia eu levei uma só. Uma unidade. Uma ou duas no máximo, mas uma só. Certo. Mas no levou dia, o quê? Que produto? O Biovit. O Biovit. Biovit. Tá. E aí eu experimentei no stand e no dia seguinte a colega que estava no quarto disse, você não está normal? O que aconteceu com você hoje? Porque eu acordei numa disposição que não me pertence. Eu de manhã não funciono. E essa colega falou assim, eu acho que você experimentou muita coisa ontem. Porque cada instante que eu passava, eu experimentava alguma coisa. Então, eu não tinha me atinado ainda ao Biovit. Né? Porque eu fui realmente, sentei ozônio, né? Várias coisas. E aí eu levei para casa e continuei usando. Até porque o sabor é muito gostoso, né? É bem palatável. Então, eu fui consumindo e... No dia seguinte, que numa segunda-feira também em casa, na terça-feira eu acordei num horário que não é habitual, 5 horas, 5 e meia da manhã, numa disposição de como se eu estivesse indo para uma balada. Porque você é bem... o que tu tinha para o jantar era fadiga, é isso? É o que mais me atrapalhava. Uma fadiga... Sono, cansaço, a fadiga. Não era sono, é a fadiga mesmo. Por exemplo, escovar o dente... Eu precisava sentar para escovar o dente e a minha saturação ia para 82, 85 de escovar os dentes. Caramba. Tomar banho sempre sentado. Então, ainda não tinha muito equilíbrio, risco de queda, né? Mas eu não tinha resistência para tomar um banho de 5, 10 minutos. Eu tomava um banho longo. Lavar a cabeça, teve um dia que a minha saturação foi para 70. Lavar a cabeça, porque o movimento assim. E aí você na segunda-feira se sentiu mais disposta? 5 horas da manhã eu tava ligadíssima. Eu cheguei e fui pra cozinha e falei assim, nossa, mas meu pai não levantou ainda, né? Porque geralmente meu pai levanta às 5 horas, já tá fazendo café e tudo mais. Eu falei assim, nossa, então se meu pai não levantou ainda, será que tá bem, filho no pai, tá tudo bem? Eu olhei a hora, era 5 horas, 5 e 10 da manhã. Eu falei assim, mas essa não sou eu, isso não me pertence, né? Estranhei. E o dia, assim, tudo rendia muito, foco, né, vontade de fazer as coisas. E você continuava usando corticoide? Não estava mais usando. Não estava mais? Já não estava mais. Então a fadiga era menos da patologia? É da patologia, é uma característica dela. Sim. E é característica da esclerose, tanto da esclerose quanto da neuromielite. É característica dela. Então, tem um estudo até que fala que um exercício simples para alguma pessoa... a pessoa que tem uma neuromielite ou tem esclerose, a carga é de 5 a 8 vezes maior. Isso foi medido em laboratório. Sim. Então, por exemplo, se eu ando 1 metro tranquilamente, esse 1 metro é como se eu estivesse andando 8 metros. Perfeito. Né? Então, essa carga E aí foi essa primeira semana do uso do Biovit? Não foi nem a primeira semana. No primeiro dia, eu falei assim, isso aqui tem alguma coisa de diferente. Realmente, foi a única coisa, depois do evento, que eu tinha continuado consumindo. Foi o único produto que eu levei realmente. Perfeito. E aí, a diferença foi muito grande. Na primeira semana, os primeiros dias, assim, eu acordava muito cedo, com disposição e vontade de fazer alguma coisa, assim, o que eu tenho para fazer? Bom, meu prédio de academia, eu vou para academia. Sério? Era 5 e meia da manhã, eu fui pra academia. Puxa. E eu andei, fiz exercícios de carga, fiz na esteira, fiz bicicleta, fiz com barra. Isso tudo você não conseguia fazer? Não, eu não conseguia ficar 15 minutos na esteira. Perfeito. Eu fiquei mais de uma hora. Como é que você toma o Biovit? Eu tomo 15 ml de manhã. Uma vez ao dia, 15 ml? Uma vez ao dia, e pra mim ele é... Nesse período eu estava tomando menos de 15 ml, menos de 10 ml, inclusive.
E eu já tive essa resposta. Puxa vida. Então, assim... o Biovit, ele tem essa afinidade pelo sistema imune, que o sistema imune capta avidamente o Biovit, ele consegue fazer a função. É muito gritante a diferença. E assim, hoje em dia, a minha saturação é normal, né? Voltou ao normal, ela foi voltando ao normal aos poucos. No início, eu até media, antes de tomar 15 minutos, 20, meia hora depois, já tinha subido a saturação, então estava 88, 87, era o normal que ficava, esse era o meu normal, diariamente, então era muito cansaço, qualquer coisa cansava muito. Sim. Me mexia na cama, cansava muito, eu ficava ofegante e eu acordava por conta disso. Câimbras o dia inteiro, a noite inteira, 24 horas, eram espasmos, na verdade, não eram câimbras, mas 24 horas. Perfeito. E isso tudo cessou. Uau, muito interessante. E você não usa mais o corticoide? Não usa mais, tal? Na verdade, tinha um estudo publicado de um caso clínico desse tipo de doença disparado por um tumor de ovário, que foi o meu caso. Eu tive câncer de tumor de ovário, né? Um câncer maligno, fez muito estrago, que tinha sido recorrente nessa época. 10 anos antes eu já tinha tido, e o pedacinho de ovário que ficou por questões hormonais e tudo mais, ele gerou de novo esse tumor. E uma das hipóteses é que ele tenha disparado o surto, que ele tenha desencadeado. E hoje faz quanto tempo você está usando o Biovit? 3 anos, mais ou menos. 3 anos, né? 3 anos. 3 anos. Gente, isso para nós, como um laboratório, para mim como cientista, é um privilégio poder ouvir e ver relatos como esse da Thaís. E Thaís, hoje você está fazendo especializações, né, se preparando aí e tal, mais qualificações na área de saúde. E minha pergunta para ti é o seguinte: como é que estão os planos futuros aí? Que você está se reabilitando, está ficando mais serelepe. Como é que estão os planos aí? Deixa a vida me levar. Eu vou... Uma dos aprendizados foi, né, vir um dia por vez e fazer dele o melhor que for possível. Então eu vou aproveitando as oportunidades de cada dia. Tenho, né, inúmeras vontades e tudo mais, planejamento, algumas ideias, mas por hora a gente vive o dia de hoje. Perfeito. Gente, acabei de falar com a Thaís, ela reside em São José dos Campos, e se as pessoas quiserem lhe seguir na mídia social, como é que as pessoas lhe seguem, lhe conhecem, lhe compram? @espaço multiterapêutico. @espaço multiterapêutico. Isso aí, no Instagram. Gente, segue lá a Thaís, ela tem dicas, tem orientações. Para mim, como cientista, eu quero dizer que é um privilégio poder te conhecer. E eu quero te agradecer pela oportunidade de você ter dado à nossa audiência, de compartilhar, né? É um prazer, uma honra, né? A qualidade, a seriedade do produto, a seriedade da empresa, o quanto de estudo tem por trás. Como eu comentei de algumas vezes, eu também vim da área da pesquisa, fiz mestrado, né? Fui docente por muitos anos, então a gente tem um pouquinho de visão desse universo que tem por trás, o quanto é difícil chegar, né, num produto de excelência assim. Então, parabéns e gratidão. Muito obrigado, querida. Eu que agradeço. Imagina. Obrigado. Obrigada.